o ambiente de simulação GregoMix, também conhecido como SGM. Antes de começarmos a descrição desse ambiente de simulação, vale a pena reforçar a diferença em o que é uma simulação e o que é um jogo de empresas. A simulação, representada aqui pelo simulador GregoMix, ela é um processo sistemático, mediado geralmente por uma experimentação computacional com fórmulas, algoritmos que tentam representar a realidade de um contexto econômico. Já o jogo de empresas é a vivência, é a dinâmica, onde as equipes tomam decisões para a gestão dessa empresa dentro de um ambiente competitivo. Então, o ambiente de simulação GregoMix ele dá suporte a um jogo que nós chamamos de jogo de gestão estratégica simulada. O ambiente de simulação GregoMix ele representa de forma verossímil, ou seja, próximo à realidade, uma cadeia produtiva do setor de tecnologia e eletrônicos. E ele é representado por alguns agentes econômicos. Essa cadeia produtiva ela é uma cadeia produtiva caracterizada como B2B, ou seja, de negócio para negócio. Por quê? Porque existe nessa cadeia produtiva uma série de fornecedores de matéria-prima e componentes, fornecedores de equipamentos, fornecedores de recursos financeiros, como o caso de bancos, fornecedores de informação, como consultoria, atendimento, estudos de mercado. Esses fornecedores vão interagir com os agentes que vão desenvolver a oferta. E eles são de dois tipos. Primeiro, o agente é caracterizado como uma indústria, aquela que vai montar os produtos de tecnologia. Esses produtos serão revendidos para um intermediário, que é representado por um atacadista. Ou seja, a indústria precisa de um atacadista para levar a sua oferta até o cliente final dessa cadeia produtiva, que é o varejista, que é representado pelo próprio simulador. Então as equipes se organizam em indústria e atacado. Por isso que esse jogo ele é caracterizado também como um jogo de competição, onde as equipes precisam colaborar, interagir dentro do ambiente competitivo. Então a indústria ela fabrica e vende para o atacado, que por sua vez vai vender esses produtos para as empresas varejistas. Falando um pouquinho então sobre o ambiente institucional e econômico do ambiente de simulação GregoMix, iremos falar sobre as características econômicas. Ela é representada a partir de um país fictício, que nós chamaremos de Brasol, que tem uma situação econômica e política estável, ou seja, sem grandes movimentos abruptos na macroeconomia. O jogo ele é dividido em períodos caracterizados por trimestre, que sempre começam no primeiro trimestre do ano. Então nós dividimos o ano em 4 trimestres, ou seja, cada rodada do jogo representa um trimestre do ano simulado. O setor de tecnologia e de eletrônicos ele é caracterizado como uma espécie de oligopólio, ou seja, um grupo reduzido de empresas dominam boa parte do mercado. É possível monitorar esses concorrentes, acompanhar a evolução dos preços, a evolução do volume de vendas. É uma representação econômica teórica, mas que é caracterizada dentro desse ambiente, ou seja, poucas empresas dominam o mercado. A unidade monetária que movimenta todo o sistema financeiro no Brasol é o real. E a inflação estimada para o ano gira em torno de 6%. Ela é importante para ajustar os custos da matéria-prima, encargos financeiros, ela movimenta toda a variação dos preços no ambiente simulado. Falando um pouco sobre as condições financeiras então do Brasol, é um sistema que opera e regula as relações de operações nesse ambiente financeiro. Nós temos juros, remuneração da conta corrente, as aplicações, temos impostos e isso vai ser detalhado agora. A primeira característica financeira do Brasol são juros de longo prazo, ou juros sobre o empréstimo. As empresas têm à sua disponibilidade empréstimos que decorrem de juros de 15% ao ano, com a amortização, ou seja, com a sua liquidação em 20 períodos. Por isso ele é caracterizado como juros de longo prazo. Se o jogo ele é dividido em 4 períodos no ano, ou seja, 4 trimestres, cada empréstimo que for tomado ele pode ser liquidado ao final de 5 anos, por isso juros de longo prazo. As empresas contam então com um limite de empréstimo de 2 milhões por trimestre para poder aumentar sua capacidade produtiva, investimento em marketing, ou seja, é um empréstimo associado à atividade do negócio das empresas. Agora, se o seu saldo de caixa estiver no vermelho, no negativo,
O sistema financeiro também conta com juros de curto prazo, com uma taxa de 30% ao ano. Funciona como uma espécie de cheque especial. Se o seu saldo de caixa estiver em déficit, o Banco do Brasil vai cobrir esse déficit cobrando juros de 30% ao ano. Agora, se você tiver uma remuneração na conta corrente, ou seja, um saldo positivo na sua conta corrente, o Banco do Brasil fará uma aplicação, e essa aplicação rende 5% ao ano. Mas um detalhe importante: se você tem dinheiro em conta e rendendo 5% ao ano, mas a inflação estimada gira em torno de 6% ao ano, então, na verdade, você tem uma perda econômica de 1%. Ou seja, é importante que você use os seus recursos que estão no seu caixa, porque o dinheiro no caixa, nesse ambiente de simulação, ele vai representar uma desvalorização de 1% ao ano. Isso se chama-se custo de oportunidade. Dinheiro não usado gera-se um custo econômico. O último fator do sistema financeiro do Brasil é o imposto de renda. Nós não temos uma distribuição de impostos ao longo da cadeia produtiva, mas temos um imposto único sobre o resultado gerado pelas empresas no Brasil, que é de 33% ao ano. E ele ocorre sempre no final do ano, diferentemente do que acontece no início da cobrança de imposto, que é no primeiro trimestre na vida real. Nesse ambiente de simulação, o imposto de renda ele tem a incorrência no final do ano fiscal, que acontece no quarto trimestre do ano. Ele vai apurar todos os resultados obtidos em cada trimestre e cobra sobre o resultado acumulado 33%. Falando sobre as condições de mercado, o que temos no ambiente de simulação Gregomix são 3 produtos: o produto alfa, o beta e o ômega, cada um deles com características distintas. Por exemplo, o produto alfa, ele tem uma demanda estimada no início do jogo por empresa, numa faixa mínima de 2.000 unidades desse produto. Há uma faixa limite de 5.000 unidades. Isso não quer dizer que cada empresa já tem garantido a venda de 2.000 unidades ou 5.000 unidades. O ciclo de vida dessa categoria de produtos se encontra na maturidade, ou seja, a variação das vendas não exerce uma função, uma alta taxa de variação, ou seja, é uma demanda mais estável. E a faixa de preço sugerida ao cliente final dessa cadeia produtiva é num preço gerando em torno de R$ 700 a R$ 900. O produto beta, ele tem uma demanda estimada por empresa em cada trimestre em torno de 7.000, a estimativa de demanda potencial mínima, a 10.000 unidades. Ele se encontra num ciclo de vida em crescimento e a sugestão de preço desse produto ao cliente final, ao varejista, gira em torno de 1.500 a 1.800 unidades. Já o produto ômega, que é um produto um pouco mais premium, digamos assim, com valor agregado mais elevado, ele tem uma demanda estimada em 4.500 unidades a 6.500 unidades por empresa no início do jogo, no trimestre. Ele também se encontra numa fase de crescimento, com um preço sugerido de R$ 1.800 a R$ 2.200. Percebam, o preço é uma sugestão. As empresas, principalmente as atacadistas, têm liberdade de aumentar com possibilidade de ter estoque ou diminuir com a possibilidade de não cobrir os custos. Então essa faixa, ela auxilia as equipes dentro de um processo de apressamento para não incorrer grandes erros na hora de estabelecer o desenvolvimento dessa oferta. Essa característica também, então, pode ser representada dentro da curva do ciclo de vida desses produtos. Então, o produto alfa já é um produto numa fase de maturidade, a gente percebe que a variação das vendas é menor em relação ao produto beta, que está numa fase de crescimento mais elevada, e o produto ômega, que foi recém-promovido para o ciclo de vida de crescimento, para essa fase, porque ele acabou de sofrer introdução, por exemplo, da introdução, os seus custos não cobrem todos a operação de vendas, mas ele é lançado para que possa ganhar e conquistar novos clientes. É um produto lançado que entrou na sua fase de crescimento. Então essa foi a primeira explicação sobre as regras dos ambientes de simulação Gregomix.